Rapaziada, mais uma vez aí de volta agora para trazer aí a entrevista coletiva do Felipe, né? Uma entrevista em que ele tenta justificar toda a sua incompetência, uma derrota aí acachapante para o time do Puerto Cabadeiro de 4-1, onde o Vasco se tornou aí o primeiro clube brasileiro a tomar, né, uma goleada e também a primeira derrota do Vasco para um time venezuelano. Vamos estar dando aqui ênfase aqui à coletiva do Pedrinho e vamos reagir aqui tudo que ele falou a respeito aí dessa partida. Só fala, hablen despacio para que ele compreenda melhor. ¿Okay? Buenas noches, profe. En medio de esta crisis de resultados, es el séptimo juego consecutivo en que no consiguen la victoria. Considero que puede ser un revulsivo para que Vasco nuevamente tome el sendero y pueda retomar los buenos resultados. Muchas gracias y buenas noches. Eles têm que estar na crise de resultados, você achou que o Vasco pode se organizar para voltar para os resultados? Na verdade, temos que pedir desculpa ao nosso torcedor. Um jogo para se esquecer, faltou muita atitude dentro de campo, muitos erros individuais, isso acabou prejudicando. Acho que é um jogo para ser esquecido porque realmente houve muitos erros individuais e o Porto Cabello ganhou na atitude. Acho que tomou uns gols na bola parada, enfim. Realmente a maioria dos jogadores muito abaixo do que pode render. Buenas noches, profe Luis Castellanos, para Deportes Total Venezuela. Habló justamente de la actitud, ¿no? Quizás también esto lo arropa en el campeonato, cómo tratar de hacerles entender a los chicos que bueno, las cosas no se dieron, que todavía el campeonato está allí, se pierde contra un rival directo, pero no todo está perdido. ¿Cómo intentar sacar esto, tomando en cuenta que en el Brasileirao tampoco se va muy bien, ¿no? Vamos primeiro analisar o jogo. Óbvio que era um jogo muito importante de um confronto direto, como você bem falou, mas faltou muita atitude da equipe. A equipe do Porto Cabello teve muito mais atitude, e a gente teve muitos erros individuais, então isso acabou prejudicando, e a gente conseguiu empatar, sair atrás, depois a equipe se desorganizou, mas eu acho que realmente prejudicou a gente foi a atitude da equipe como um todo y los errores individuales. Bueno, ¿viste? Por acá. Jair Pineda, para las Noticias Express. Muchas gracias por la visita a Venezuela. Buen viaje de retorno. Sorprende para toda la hinchada de Vasco esta derrota, la primera contra un equipo venezolano en su historial por competencias Conmebol. ¿Qué siente que faltó? Porque se vio que en el primer tiempo lograron forzar el empate y se pensaba que Vasco iba a ir de menos a más, pero termina siendo apabullado contra un equipo venezolano que nadie se imaginaba que iba a lograr el resultado como el que logró esta noche aquí en Valencia. Gracias. Eu por ter sido criado no Vasco realmente dói muito. A gente não esperava esse placar, a gente veio aqui para buscar a vitória, mas a equipe da Venezuela teve muito mais atitude, muito mais vontade dentro de campo. Alguns erros individuais prejudicou bastante e acabamos aí sendo derrotados. E realmente o que a gente tem que fazer é se organizar. Acho que primeiramente pedir desculpa ao torcedor pelo resultado, porque o perder, o ganhar, empatar faz parte, mas da maneira que aconteceu realmente é muito ruim. E isso só temos que pedir desculpa ao torcedor. Profe, buenas noches, por aquí Hermes Bermúdez para Diario Notitarde. Profe, dos preguntas. ¿Esperaba que Porto Cabello se atreviera y fuera más... ¿Esperaba esta visión de Porto Cabello para esta jornada? Y también
preguntarle cómo se va a trabajar también desde el punto de vista anímico. Todavía Vasco tiene oportunidades de avanzar en este grupo, pero ahora ante un rival como Lanús, que viene en un momento, y también sacar el resultado ahora ante Melgar, que también viene necesitado. Gracias. Ele falou como é que você acha que o estado anímico do time. O Vasco não tem possibilidade de classificar, mas agora tem o próprio Porto Cabejo e o Mel dentro dessa competição. E a primeira foi se você esperava o Porto Cabejo com tanta atitude, com tanta motivação para a partida. Não, acho que motivação, com certeza sim, porque o Porto Cabejo joga contra o Vasco da Gama, pela grandeza que tem, realmente ia estar muito motivado. Mas, independente disso, acho que a nossa atitude faltou muito dentro de campo. Alguns erros individuais, como eu falei antes, acabou prejudicando. Então, o Vasco, depois que empatou, tomou logo um gol de bola parada logo no início do segundo tempo. Isso prejudicou bastante. Então, acho que o primordial no jogo todo foi a falta de atitude dentro de campo e alguns erros individuais. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad. A outra? Queria que você falasse da segunda, da questão do estado anímico. Agora a gente tem um confronto direto. Tem uma luz, tem um confronto direto. Agora temos que nos organizar para que nós possamos aí fora de casa, diante do Lanús, buscar a vitória, porque a gente seguir viva dentro da competição. Cara, o Vasco tem que esquecer a Sul-Americana, tem que focar no Campeonato Brasileiro, porque se ficar nessa de querer buscar resultado na Sul-Americana, vai deixar o Campeonato Brasileiro de lado. O Vasco está na beira do abismo. Se perder por Vitória no próximo jogo, já entra na zona do rebaixamento. Então, acho que o Pedrinho tem que começar aí a abrir os olhos e focar no Campeonato Brasileiro, esquecer esse negócio de Sul-Americana, principalmente porque o time do Vasco aí, como o Felipe fez a questão de responder em todas as perguntas, faltou, foram erros individuais e atitude. Então, tá na hora do Pedrinho tomar uma atitude e mandar Felipe embora, Marcelo Santana, os jogadores que não têm atitude também seguir o seu barco. Buenas noches. En primer lugar, conocer si se vieron hasta cierto punto sorprendidos por el planteamiento táctico del equipo rival, ya que cortaron todos sus circuitos de juego. Y en segundo lugar, ¿qué estrategia puede tener para levantar el mal momento del equipo desde el funcionamiento? Gracias. Eu acho que o jogo foi muito mais resolvido na parte de atitude, de querer mais. Acho que isso a gente deixou muito a desejar. E alguns erros individuais. Isso acabou prejudicando bastante. Depois que a gente empatou o jogo, a equipe tomou logo o gol no início do segundo tempo. Isso acabou prejudicando. Você furar esse bloqueio bem organizado pela equipe da Venezuela, a gente acabou não conseguindo. Depois alguns erros individuais, acabou tomando o terceiro e o quarto, enfim. Eu acho que o fator que foi predominante para o resultado foi a falta de atitude da nossa equipe e os erros individuais. Cara, não é possível que o time do Vasco, aliás, um clube de futebol, um time de futebol, vive de atitude e de acertos. Se errar e não tiver atitude, vai perder. Não é possível. Olha, essas respostas, todas as respostas foram isso. Você tem que falar qual foi os erros individuais, que o Piton não subiu na cabeça com um anão de jardim, que o Cocão errou ali no mesmo lance no primeiro gol, errou 2 vezes, que o zagueiro do Júnior que você botou estava totalmente perdido, que o time do Vasco não tem nenhuma organização tática, não tem uma jogada ensaiada.
tá jogando só culpa em cima dos jogadores, quando você e o Pedrinho tem culpa também. Profe, buenas noches. En lo futbolístico, ¿qué le llamó más la atención de Puerto Cabello? Entendemos que hoy hubo un tema de actitud, lo he dicho repetidamente, pero en lo futbolístico, a nivel de presión, de orden táctico de Puerto Cabello, ¿qué lo sorprendió? Y también preguntarle un poco por Gerardo Padrón, que es un joven que viene destacando en Venezuela y también lo está haciendo en Sudamericano. É uma pergunta da parte tática, o que surpreendeu no Porto Cabello, e individualmente do jogador do Padrão, que é um jogador que tem feito boas campanhas aqui dentro do país, que era o número 43. Na verdade, a parte tática do Porto Cabello a gente já sabia, a maneira que a equipe se comportava aqui, dentro da sua casa, pressionava o adversário. Eu acho que foi muito mais erros individuais e questão de atitude da nossa equipe. Isso acabou prejudicando e foi um fator primordial para o resultado. Então, só gostaria de pedir desculpa ao nosso torcedor. Acho que nós, como comissão, os jogadores, temos culpa para que nós possamos aí se organizar para tentar, fora de casa, diante da Sul-Americana, diante do Lanús, um jogo difícil, buscar a vitória. E sobre Gerardo Padrão, o 43, o baixinho, fez um gol e uma assistência. Ele soube aproveitar a oportunidade, é um bom jogador, mas acho que foi muito mais erros da nossa equipe. Buenas noches, Carlos Piñeres para 365 Scores. Profe, preguntarle por su experiencia en Venezuela, sensaciones que le deja la visita y en cuanto a la cancha, ¿cómo vio el tipo de juego, el movimiento del balón, las dimensiones de la cancha? ¿Cree que influyó negativamente en el juego de Vasco? También en el juego de la figura que es Philippe Coutinho, el cual se vio, digamos, un poco apagado el día de hoy. ¿Qué le deja eso como...? Não, na verdade, o campo, a bola ficou muito rápida, muito viva, isso acabou prejudicando um pouco, mas a equipe acabou não se adaptando ao campo, né? A bola ficou viva, foram uns erros individuais, mas acho que os jogadores aqueceram. Enfim, isso não serve de desculpa, acho que foi muito mais falta de atitude e erros individuais. Em relação ao Coutinho, é um jogador que a gente precisa muito dele, é um jogador que não foi muito bem hoje, realmente, não só ele, mas como toda a equipe, e isso acabou prejudicando a gente. A última. Não, acabou? Obrigado, Felipe. Boa noite. Muito obrigado. Então, rapaziada, essa daí foi a entrevista, né, em áudio. Como eu expliquei, a Sul-Americana não permite, né, filmagem. Erros individuais e falta de atitude. A palavra que reinou na coletiva do técnico, né, diretor técnico / técnico Felipe, que em nenhum momento, né, ele assumiu a culpa, jogou a culpa toda em cima dos jogadores, que os jogadores que não tiveram atitude, que os jogadores erraram, mas em nenhum momento ele falou de um time que não tem um padrão tático, de um time que foi mal treinado, e de um time e de um clube totalmente desorganizado, que está aí há mais de 10 dias sem a contratação de um técnico, desde o dia 27 de abril sem um técnico. Isso tudo aí foi varrido para debaixo do pano numa entrevista, mais uma entrevista ruim do Felipe, onde ele demonstra que não tem culpa de nada. Nada que está acontecendo, as contratações ruins que a diretoria do Vasco faz, né, que tem o aval do Marcelo Santana e do Felipe, ele não comenta sobre a falta de técnico, não comenta dos seus erros, que demorou a mexer, quando mexeu errado, tirando dois volantes de proteção, deixando o time desguarnecido com apenas um volante, e o Paulinho, que está muito mal aí no ano de 2025. Então, a culpa é dos jogadores que não tiveram atitude e não tiveram, né, erros cruciais. Então, o Felipe é o deus do futebol, que nunca erra. Infelizmente, é a situação que o Vasco vive. Quem é o culpado não tem culpa. Rapaziada, valeu. Muito obrigado aí.
Um grande abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar aí o vídeo, que é importante para o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaína. Fui!